Gente, eu vou colocar o vídeo para vocês sobre o cuidado paliativo e aí eu vou responder as dúvidas que vierem a surgir. Infelizmente, eu ainda não aprendi a colocar o vídeo aqui com áudio, mas tem legenda e eu vou tentar passar o vídeo mais pausado para dar para todo mundo assistir. Cadê? Alguém queria fazer alguma pergunta? Professora, Oi, Rafael. aí depois a gente tá vendo, né? Aí depois a senhora manda pra gente lá no grupo, porque tá ruim para ouvir. Tá, mando sim. Bom, Tá. Eu mando para vocês lá no grupo. Vou colocar de volta aqui. tá bom.
Então, vocês estão conseguindo me ouvir? Nossa, professora, eu não consegui terminar de ver. Minha internet caiu, agora que voltou. O finalzinho do vídeo, eu mandei o vídeo de novo lá no grupo, né? Aí no vídeo, ela faz uma pergunta no finalzinho, Rafaela, se alguém já passou por alguma experiência com algum paciente de cuidado paliativo, ou se conhece algum familiar, enfim, se alguém já trabalhou ou tem algum familiar que passou por esse processo de cuidado paliativo. É sobre isso que a gente vai discutir. Ah, professora, minha avó passou.
A sua avó tinha qual doença, Rafaela? A minha avó, o que acontece? Igual eu contei numa aula, que a minha avó, a princípio, ela deu um AVC, né? Aí, depois desse AVC, ela começou a ter várias, assim, despertou, vamos falar assim, apareceu várias doenças, né? Aí, no último caso, o que aconteceu? Como ela estava tendo muita dificuldade, tipo assim, minha tia estava tendo muita dificuldade nos cuidados com ela, aí minha tia foi e levou ela para uma casa de repouso, né? Um asilo, né, na verdade. Chegou lá no asilo, parece que depois que ela foi para lá, ela piorou. Aí ela deu uma hemorragia, né? Aí o pessoal da clínica foi e correu com ela para o hospital. Aí conseguiu estancar a hemorragia, voltou para a clínica. Passado mais ou menos umas 2 semanas, ela teve outra hemorragia. No ela ir para eles levarem ela para a policlínica, aí a médica viu que estava muito avançado, sabe? Que ela tinha perdido muito sangue, ela estava muito fraca. Aí já tinha conversado com a minha tia e falou, a médica falou com a minha tia assim, ó, o mais provável é que o caso agora é caminhar para a morte, né? Então a gente não vai fazer nada mais agressivo com sua mãe, vai só fazer os cuidados mesmo para ela ter uma morte tranquila. Aí não demorou muito, ela ficou no hospital acho que uns 15 dias e faleceu. Ela deu hemorragia, ela já tinha, ela deu, aí com ela da hemorragia, ela começou a dar problemas nos rins, né? Os rins começou a falhar. Ela, como ela tinha diabetes, então estava muito descontrolada, sabe? Tinha dia que estava alta, tinha dia que estava baixa. E como ela já não mais falava, ela não conseguia, tipo assim, falar o que ela estava sentindo, né? Ela ficou, ela ficou no municipal ali mesmo, sabe? Sim. Foi isso mesmo. Tipo assim, a gente da família, pelo menos eu, né? A gente não tem o que reclamar. Foi muito bem cuidado lá, né? Foi muito bem cuidado, o pessoal muito atencioso com ela, sabe? As meninas, toda vez que elas iam fazer, tipo assim, fazer troca de leito, troca de fralda, dar banho que ela já estava tomando banho no leito, né? Eles, tipo assim, ela não podia ficar sozinha, ele chamava a família, né? Para, tipo assim, tá acompanhando, tá ficando perto dela, porque como ela não estava falando, para ver se, tipo assim, se ela se sentia mais confortável, né? Na hora dos procedimentos. Mas até então a médica falou com a minha tia que foi uma morte tranquila, porque ela faleceu dormindo, né? Ela dormiu e depois não acordou mais. Foi de fato um descanso, né? Foi. Ela estava sofrendo muito. Ela sofreu muito depois desse primeiro AVC. Nossa, foi tanta coisa assim que eu nem lembro, sabe? Que ela começou a dar. Aí ela deu demência, deu Alzheimer. Ela não morreu por causa do Alzheimer. Ela morreu. Eles falam que o laudo do IML, eles falam que foi por hemorragia interna, né? Que ela deu uma hemorragia que, tipo assim, até então eles tinham controle. Mas depois, a hemorragia que ela teve, não teve mais, não, eles não conseguiram controlar mesmo. Foi só os cuidados mesmo para ela ter o alívio, né? Porque provavelmente deve ter tido muitas dores, né? Porque perdeu muito sangue, ficou muito fraca. Tanto que ela já nem conversava. Ela não conseguia nem falar mais. Ela não conversava mais. E é muito triste, né? A gente vê um familiar nosso chegando a uma situação dessa, é muito triste, né? Mas aí, Nossa, professora, e foi assim, antes da família saber que a minha avó tinha dado Alzheimer, assim, ela começou a fazer as coisas e, tipo assim, ela esquecia o que ela estava fazendo. Tipo assim, as panelas, teve um dia que minha tia chegou na casa dela, tava escapando o gás, a casa quase pegou fogo. nossa, Porque ela esqueceu que ela tinha colocado a panela no fogo. Aí a panela queimou, a água
secou da panela e o fogo ficou ligado. Nossa. Aí minha tia todo dia ia lá, né, ver ela, mesmo ela estando bem, tipo assim, que ela deu Alzheimer, mas foi muito devagar, assim, o processo, assim, até ela chegar nesse estado, sabe? Sim. Até então, quando a família foi descobrir, já tinha avançado muito, porque no princípio começou com a demência. Aí a médica falou que ela tinha dado demência por causa dos medicamentos, sabe? Os medicamentos. A médica falou que a minha tia, no começo, quando ela deu acho que o segundo ou terceiro AVC, e ela começou a perceber umas coisas estranhas nela. Falava alguma coisa com ela, ela demorava muito para, tipo assim, para entender, sabe? Aí a médica falou assim, ó, a princípio ela tá com uma leve demência. Aí ela falou assim, a médica foi e falou que devido aos medicamentos, aí isso não é fora do normal dos medicamentos fortes, que ela teve que tomar, né? Depois do AVC, que eles também, tipo assim, cooperaram para a demência que ela teve. Até então era só demência. Mas eu, igual eu estava até nessa época, eu e meu esposo conversando, meu esposo falou assim, não fala nada com a sua família não, para eles não assustar. Mas eu acredito que esse caso da sua avó tá parecendo mal de Alzheimer. Tá no começo. Aí eu peguei e falei com ele, eu tô achando também, tá muito estranho. Tipo assim, porque eu nunca tinha tido, assim, ficado próximo a uma pessoa que tinha dado demência ou mal de Alzheimer, sabe? Sim. Mas, tipo assim, foi muito rápido, rápido e ao mesmo tempo não. Até eles descobrir que, no caso, não era Alzheimer. Ó, não era demência, era Alzheimer. Aí minha tia trocou de médico, sabe? Porque ela estava vendo que não estava resolvendo tipo assim, as medicações em relação a isso, sabe? Não estava melhorando. Tinha dia que minha avó ficava muito nervosa, sabe? Ela ficava muito irritada, nervosa demais. Brigava com minha tia, tipo assim, a ponto de da gente não conhecer quem era ela. Até chegar no ponto, quando ela estava no final dos dias, que antes dela ir para a casa de repouso, né? Que aí minha tia levou ela num médico, o médico foi, fez o diagnóstico, ela fez os exames tudo direitinho, né? Aí que ele deu o diagnóstico, que ela estava com mal de Alzheimer. Pois é, Fiz e uma bagunça, o né, professora, para falar. Tudo bem. O Alzheimer é uma doença muito silenciosa, né? Às vezes a pessoa confunde muito com demência por ser parecido. A forma de início, né? Ela é bem parecida, tanto do Alzheimer quanto a demência. Mas elas têm particularidades diferentes. Então, isso faz com que consiga fazer melhor o diagnóstico. Só que ainda tem pessoas que ainda confundem como proceder de acordo com o caso, né? Foi o que aconteceu com a sua avó. Ela foi tratada como um paciente com demência e depois, quando foi fazer uma averiguação dos fatos, viu que ela tinha Alzheimer, né? E ela teve todos esses episódios que levaram ela a ter um tratamento humanizado. Vocês, como família, perceberam que o cuidado para ela era um cuidado diferenciado, né? Que o cuidado dela era um cuidado mais voltado à humanização, igual você mesmo relatou a questão do banho, de ter alguém da família sempre por perto. Isso é um tratamento humanizado. É isso que a gente tem que entender, sabe? Quando você fala de cuidados paliativos, porque muita gente tem medo e assusta, achando que assim, ó, cuidado paliativo vai matar meu paciente. Não. São manobras para aliviar a dor, são manobras de se tornar, deixar a vida dele mais humana. Por que mais humana? Porque no hospital não é a rotina dele. O hospital não é a casa dele, não é onde ele gostaria de estar. Então a gente faz tudo para tentar adequar. Eu não sei se vocês viram, há pouco tempo saiu um vídeo no YouTube não, perdão, no Instagram, de uma nutricionista que ofertou para o paciente que era cuidado paliativo uma cerveja sem álcool, mas era porque era a última vontade dele. Era o que ele gostaria de fazer antes de falecer, era tomar cerveja. E é um paciente com Covid. E isso viralizou. Eu não sei se vocês têm costume. Eu tenho um Instagram, mas meu Instagram é mais para seguir coisa da área da saúde do que para postar as coisas mesmo. E isso viralizou na internet, porque todo mundo
foi contra ela inicialmente. Nossa, mas vai dar uma cerveja para um paciente? Mas é o último desejo dele. O cuidado paliativo não é isso, né? Tentar atender todas as necessidades dele de acordo com que não faça mal. Então, foi conversado com o nefrologista, foi conversado com o médico, foi conversado com toda a equipe para ver que não fazia mal dar ele uma cerveja. Ele tomou a cerveja, infelizmente ele veio a falecer, mas ele teve seu último desejo realizado. E é nessa premissa, né, com esse aspecto que a gente trabalha nos cuidados paliativos. Teve mais alguém que já teve algum caso de cuidados paliativos em casa? Ou já trabalhou com algum paciente paliativo? A Cíntia até mandou uma mensagem aqui. Cadê? Que ela já foi na casa de um paciente de cuidados paliativos. Professora. E ela não se sentiu bem porque não ter preparo emocional. É isso mesmo, Cíntia? É isso mesmo, Cíntia? Oi, professora? Pode falar, Cíntia. Eu já presenciei. O meu ex-marido, ele era técnico de enfermagem. E às vezes eu acompanhava ele nos atendimentos, sabe? Sim. E eu fui uma senhorinha que ela já era idosa, sabe? Aí eu vi ela lá, toda... Ela já... Seu áudio está falhando um pouco, Cíntia. Agora a gente não está te ouvindo. Acho que é a conexão do local que você trabalha, né? Era uma senhora, assim, tão bonitinha, sabe? Tão meiguinha. Aí eu, depois não passou nem 2 semanas. Eu acho que a internet da Cíntia tá ruim, gente. É o lugar que ela trabalha, não funciona muito bem, não. Tem hora que funciona, tem hora que não funciona, ela voltou. Vamos ver se ela A minha consegue. internet está horrível. Tudo bem, eu tava falando com os meninos, era isso aqui mesmo. Sua internet onde você trabalha não é muito boa. Mas pode É terminar. horrível. A gente vai te escutar, pode terminar. Mas é isso, sabe? Não passou muito tempo, ela faleceu. Ela veio a falecer, sabe? E a família já estava preparada já, igual você falou aí, eles já estavam preparados, os psicólogos, a equipe já tinha, assim, meio que já preparado a família para aquilo, sabe? Porque qual que é o papel da equipe multidisciplinar, digamos assim, do enfermeiro, do técnico, da nutricionista, do psicólogo, do médico, da assistente social? É justamente preparar a família. Porque quando chega um momento assim, muitas vezes a família não está preparada, sabe? Não tem a estrutura, né? Não tem uma estrutura para receber esse tipo de notícia. Então, o cuidado paliativo, ele não é só para o paciente, ele também é para a família, porque prepara essa família, porque o ente querido, ele vai, mas a dor fica, né? Então, a família, ela vai sentir muito, né? Tudo bem, Débora, não tem problema não, vou colocar para você presença aqui. Então, a família, ela vai sentir muito, porque para a gente é o paciente, né? O seu José, mas para a esposa, ele foi um marido excepcional, para os filhos, nem se fala, ele foi um grande pai. Então, para eles, a dor é muito maior do que para a gente, enquanto profissional. Por mais que a gente tenha um carinho, um apego que é inevitável de acontecer durante a nossa rotina. Então, o que é feito? Teve uma dúvida aqui, talvez seja a dúvida de vocês. Como que funciona essa questão da psicoterapia, né? Como que funciona esse momento de preparar? Quando a psicoterapia ela é feita em grupo, ela é feita com diversas pessoas, mas são pessoas que têm o mesmo problema, digamos assim, a mesma dificuldade.
Então, quando você ouvir falar de psicoterapia em grupo, é porque as pessoas daquele local elas têm o mesmo problema. Então, elas escutam de diversas formas o problema do outro, porque o problema pode ser o mesmo, mas cada um tem uma forma de enxergar. Às vezes, o que para mim é insuportável, para a Larissa não é, para a Rafaela não é, e o que para elas é insuportável, para mim não é. Cada um tem uma particularidade, um lugar onde dói mais. Então, a psicoterapia em grupo, ela é voltada para isso, para as pessoas conversarem, debaterem e ver que todos têm o mesmo problema, mas cada um tem uma maneira diferente de lidar com ele. Agora, quando é feita a psicoterapia na terceira idade, o intuito dela é de reinserção, é de juntos, tanto o psicoterapeuta, né, o terapeuta, enfim, quanto o paciente, os dois sentam e conversam, eles dialogam sobre a melhor maneira de se viver. Por quê? Porque o paciente idoso, a gente fica sempre frisando a mesma coisa, mas o paciente idoso, quando ele tem algum problema, é por causa que ele se sente inútil. Já começa daí. Porque aposentou, ou às vezes não pode fazer mais uma determinada atividade por causa de uma patologia ou um estado de doença que ele está no momento. Então, ele começa a se sentir inútil. Ele começa a se ver como um peso. Ele se vê como se ele estivesse ali dando trabalho para a família dele. Então, quando é feita essa psicoterapia na terceira idade, é para juntos acharem a melhor maneira dele lidar com a situação que ele está vivendo no momento. Então, junto o psicólogo, né, o psicoterapeuta, o paciente, enfim, juntam-se os dois e eles vão traçando novas medidas para que aquelas dificuldades consigam ser vencidas, sabe? Eles vão achando meios de caminharem, sempre mostrando para o idoso que ele é capaz professora, de fazer o que ele quiser. Oi, Rafael. Igual minha avó mesmo, a minha avó, antes dela sofrer esse AVC, a minha avó sempre foi uma pessoa muito ativa, sabe? Ela, mesmo que ela era aposentada, ela fazia outras coisas por fora, sabe? Ela fazia produto de limpeza para vender, ela saía, ela fazia tudo sozinha, tudo, sabe, professora? Tudo na vida dela ela fazia sozinha. Pelo contrário, meu pai, ele tem problema com álcool, sabe? Ele é alcoólatra. E minha avó cuidava dele, sabe? Fazia tudo para ele. Nossa, era o maior cuidado que ela tinha com ele. Não só com ele, né? Com todo mundo da família. Aí depois que ela teve esse primeiro AVC, ela já deu vamos falar assim, uma regredida, né? Ela fazia, mas ela não fazia como antes. Depois que ela teve o segundo AVC, ela já ficou mais na dela. Ela fazia as coisas, mas fazia muito devagar. A minha avó, ela era uma pessoa muito, como é que chama? Ela gostava das coisas dela tudo arrumadinha, sabe? Gostava da casa limpinha, tudo no lugar. E nisso a gente começou a perceber que ela não estava mais dando conta. Aí, como ninguém sabia o que ela tinha, achou que era só o AVC mesmo, o médico até falou com minha tia, nossa, sua mãe é muito forte. Porque o segundo AVC que ela deu, ele falou assim que foi muito grave. E ela ainda estava bem, sabe? Por causa do estado que foi o AVC. Aí ela, tipo assim, ela já não aguentava fazer as coisas, sabe? A casa não ficava limpa mais, ela não conseguia lavar as roupas direito. Aí nisso, a minha tia e minha prima não sabia, ninguém sabia, sabe? Ia lá, tipo assim, tipo, que brigava com ela, falava assim, mãe, a senhora nunca foi assim, o que tá acontecendo? Eu não sei, eu não tô conseguindo. Ela só respondia assim. Eu acredito que desde o segundo AVC que ela deu, ela já começou a desencadear o Alzheimer, né? Tipo assim, foi um dos principais fatores para ajudar a desencadear. Porque eles falam, eles falam não. Eu tenho para mim que o Alzheimer ele começa com uma simples depressão. O idoso, né? O idoso começa a ficar muito deprimido, porque, tipo assim, igual a senhora fala, vê que não tá tendo utilidade mais para a família, para ninguém, ele começa a se deprimir. E nisso, depois que ele se deprime, começa a vir várias doenças, aparecem várias doenças. Igual a nossa professora de laboratório fala, e eu tenho certeza também. A primeira doença que acho que o ser humano tem é a da mente. Quando a pessoa adoece mentalmente, o resto do corpo padece.
Isso é verdade. Por quê? Porque o cérebro que comanda tudo, né? E se o cérebro ele não está bem consigo mesmo, ele não está resolvido, digamos ali, ele não está conseguindo fazer os comandos adequados, então o resto do corpo começa a refletir. Na verdade, as nossas doenças em si, elas são reflexos muitas vezes de problemas que a gente tem mal resolvido neurologicamente. Por que eu falei com vocês no caso das emoções? Porque a emoção, para um paciente, ela faz toda a diferença. Se o paciente ele acabou de sair de um procedimento cirúrgico e passa por uma notícia de uma perda de um paciente, ele piora. Pode vir até morrer. Porque o baque emocional é muito forte. Então, quando o nosso emocional não está no meio, né? Não está nem alterado demais para ser feliz, nem alterado demais para ser triste, enfim, que não sofra nenhum tipo de surpresa, nenhuma emoção de grande carga, a pessoa consegue ficar bem, estável. Agora, se ela recebe uma notícia de uma morte de um parente, se ela fica extremamente triste, ela tende a regredir. O corpo dela tende a querer desistir, entendeu? Então, realmente, o nosso cérebro tem que estar bem. Por isso que tem essas psicoterapias na terceira idade, justamente pelo grande índice de incidência dessa questão neurológica, né, dessa questão de se sentir incapaz. E também tem uma outra aqui, que foi a dúvida, que são duas dúvidas, deixa eu só olhar aqui para responder para vocês. Que é essa questão e o atendimento em domicílio. O atendimento em domicílio não é só da nossa parte, sabe? O home care ele não é só da enfermagem, ele não é só do corpo médico, do fisioterapeuta, ele também é do psicólogo. Porque o psicólogo, muitas vezes, ele consegue identificar um problema que está na nossa frente ali e a gente não vê, sabe? Então, quando o paciente é idoso, ele faz um acompanhamento. Ele tem essa questão da psicoterapia no domicílio. Então, como que funciona? Através de conversas, de brincadeiras, enfim, de outras maneiras, o profissional tenta captar o que está passando na mente do paciente naquele momento. Não necessariamente igual a gente está aqui debatendo, conversando. O profissional busca outros meios para tentar entender o que está acontecendo com o paciente, como que é a forma que a família está lidando com aquele momento do paciente, com aquela patologia no qual ele está vivendo, e como que nós, profissionais, conseguimos lidar com isso. Por exemplo, um paciente com demência é um paciente extremamente agressivo, é um paciente que ele tem essa desordem, né? Então, ele tende a ficar muito agressivo. Na mesma hora que ele está conversando com você, olhando para você tranquilo, ele já começa a te agredir, tanto verbalmente quanto fisicamente. Então, se ele tem a condição de pegar alguma coisa, ele pega e joga em você mesmo. Se ele estiver alimentando, ele vai jogar a comida em você. Ele vai te falar que você não é a pessoa que você está falando para ele. Então, você tem que ter toda uma estratégia, um jogo de cintura, digamos assim, uma ação rápida para poder vir a poder oferecer seu tratamento, né, que ele precisa, e também se resguardar fisicamente. Teve um vídeo que eu estava assistindo no Instagram também. Tem muitas páginas no Instagram, se vocês tiverem interesse, tem muita página voltada à saúde no Instagram, e muitas vezes vale a pena a gente assistir, porque a gente sempre fica atualizado. Teve um vídeo que o rapaz chegava para o pai dele, foi postado pelo Dia dos Pais, e o pai dele começava a bater nele, falar que não conhecia ele, que queria o filho dele, que o filho dele não estava lá, que era para ele ir embora. Aí ele virou e falou assim, não, eu sei, São João, o seu filho, o Paulo, me mandou eu vim para colocar o senhor na cama, porque ele vai chegar à tarde e está agarrado no trânsito. Então, assim, o Paulo era ele mesmo. Ele era o filho do São João, mas o São João não reconheceu ele. Então, o São João começou a bater, xingar, e virou e falou assim, não, eu vim porque o Paulo me pediu. Aí ele falou assim, você tá falando... Aí o São João virou para ele e falou, você tá falando a verdade mesmo? Ele falou assim, tô sim, o Paulo não vai conseguir chegar aqui agora, mas ele pediu para mim estar cuidando do senhor até ele chegar, colocar o senhor na cama, fazer um bolo, né? Um bolo de laranja que o senhor queria, não é? E o São João responde, é isso mesmo. Eu falei assim, então tá, eu vou com você.
Mas ele não tinha ciência que era o próprio filho. Isso acontece demais com paciente com demência, tá? Acontece muito, que ele tem momentos que ele não tem noção nem de onde ele está. Aí, da demência para um Alzheimer é um pulo, porque já são parecidas, né? As patologias já são parecidas. Então, uma pessoa da demência para o Alzheimer é muito rápido. Então, muitas vezes a pessoa não percebe essa mudança de patologias por causa do quadro ser parecido, entendeu? Entendeu, Rafael? Sim, professora. Alguém mais quer complementar, falar sobre algum relato? Raíssa, Larissa, perdão, viu, Raíssa? Hoje você já falou sim. A Larissa hoje que não falou. A Larissa Eduarda hoje está quietinha, não falou nada. Ah, falando em Larissa, ô Rafaela, Eu acho que ela gosta de falar, professora, quando o Maico dá um surto aí e fala umas coisas que aí ela gosta de falar. Fora isso, eu acho que ela gosta de falar, não. o Michael falou que está sem fone, então hoje a gente não vai ser agraciado com as loucuras do Michael. Ele está sem fone hoje, gente. Então hoje o Michael não vai fazer peripécias na aula. Por isso que a Larissa está caladinha. Aqui, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês conhecem Larissa Silva, da turma de vocês, da manhã? Você conhece, Rafaela? Tem duas Larissa, professora, na sala. Larissa Eduarda Isso. e outra Larissa Soares. Isso. Soares, né? Isso. Essa Silva eu nunca vi, não. Tem gente na nossa turma que a gente nem conhece, professor. Pois é, porque tem uma tal de Larissa Silva que respondeu a atividade, mas ela não está nem na lista de vocês da manhã, nem na lista da tarde, e diz que ela é de manhã. Ela colocou que ela é de manhã. Uai. Aí eu fiquei sem saber, depois eu vou ter que olhar lá no